que é a melhor maneira, né, de aprender ensinando, né? Hoje sim estou cumprindo uma obrigação que me comprometi inconscientemente, desde que na busca do conhecimento sobre Xing, de tudo que caía na minha mão sobre o assunto, desde revistinhas mal escritas até livros mais herméticos. E hoje posso afirmar que nenhuma das leituras foram em vão, pois cada uma me dava informações que hoje considero muito valiosas, de verdades e mentiras sobre o Xing. Meu compromisso foi tentar escrever algo que contivesse aquilo que considero mais valioso no aprendizado do Xing. Espero ter podido passar nesse livro essa minha intenção, mas aguardo sugestões e críticas dos leitores para gradativamente melhorar esse trabalho e assim ajudar mais pessoas que, como eu, desejam conhecer a fundo os ensinamentos desse clássico. Tá? Você viu que foi uma introdução profunda, né? Certo? Você sentiu ou não? Não. Não sentiu? Ah, então eu podia aprofundar um pouco mais, então. Podia aprofundar um pouquinho mais, então. Tá bom, eu vou aprofundar um pouco mais, tá? Então vamos lá. Ainda bem que eu estou filmando isso, né? Fica tão simples depois. Contemporaneidade do Xing. Grandes nomes podem ser ligados ou ter seus trabalhos ligados ao Xing. O arquiteto Léo Ming-Fei, a quem se deve a pirâmide de Loso, ao ser admitido na academia, terminou seu discurso citando o antigo clássico chinês. Chamamos de continuidade o que liberta as coisas do entorpecimento, impulsionando-as ao movimento. Chamamos de mutação ao que lhes confere uma outra forma, ajustando-as entre si. Quanto ao que as exalta de modo a tornar-se acessível a todo homem sobre a terra, a isso chamamos de domínio da ação. E Xing, grande comentário, primeira parte, capítulo 12, parágrafo 4, do nosso amigo Confúcio. O prêmio Nobel François Jacob, num artigo sobre os modelos linguísticos em biologia, propôs aos seus colegas procurarem no Xing os princípios que eles julgavam haver encontrado na linguística e que ainda lhes faltavam para captar o processo de codificação genética. Jung, extraiu do Xing a substância de sua teoria da sincronicidade, reconhecendo nessa obra o mais profundo exemplo que ele denominou de os arquétipos. Um físico da CERN, não vou ler esse aqui que eu não vou conseguir, disse certa vez: o Xing é uma deliciosa amante, com a qual não gostaríamos de nos mostrar em público. Então isso tudo mostra, principalmente no caso de Jung, de Nietzsche e de outros filósofos, né? Principalmente o Jung, né? Ele se debruçou muito sobre o Xing. Tanto que ele fez, né, o prefácio do livro do Richard Wheeler. O Richard Wheeler, ele era como é que se diz? Não é um catequizador, quando a pessoa vai para um país para levar a religião, como é que fala? Missionário. Ele era um missionário, né, inglês, que foi para a China para passar o cristianismo para o chinês. Ele era missionário, ele era, né, tal. Só que ele, com a mente aberta dele, ele encontrou um mestre taoísta, né, e começou a trocar figurinha com o cara, né? Ele falava de religião, da visão cristã, e os chineses, eles são muito respeitosos, né? Os taoístas, né? Não os chineses atuais, né? Quando ele fala de China, não estou falando de China, né? Dentro de uma visão clássica, né? Eles eram muito respeitosos, então ele ouvia, ele falava, que bacana e tal, e aí, no meio da conversa, ele colocava alguns assuntos. Aí o Richard Wheeler gostou da ideia e pediu para aprender o Xing, para conhecer o Xing. E aí o mestre ensinou ele. E aí ele começou então a traduzir o Xing, né, para a língua inglesa, e aí ele começou a fazer a tradução e, com a supervisão desse mestre, voltou e passou essa tradução para algumas pessoas, entre elas o Jung, e o Jung, então, que já tentava, né, já existia uma outra tradução muito vagabunda na época do Xing, né, do outro inglês, mas aí o Richard Wheeler abriu o horizonte para o mundo ocidental. Tanto que em todos os países do Ocidente
podemos dizer que o livro que realmente, na verdade, pode ter outros livros que surgiram antes da tradução do Richard Williams nesse país, né? Mas foi quando a tradução do Richard Williams entrou no país é que ele se tornou popular, porque ele conseguiu deixar uma linguagem bem mais acessível, né? Para o entendimento. E aí ele mostra, né, uma realidade. É lógico que ele, em várias situações, em várias citações do Xing, ele remete à ideia cristã. Ele usa muita palavra Deus, ele usa muita palavra no livro do Xing dele. E na verdade os chineses não tinham essa conotação de Deus que o cristão tem, né? Então, mas ele teve que fazer uma adaptação. Mas mesmo assim, é um dos livros que eu considero um dos livros mais importantes para quem quer conhecer o Xing, ser o Richard Williams, né? E depois tem N livros bons também, como ruins. Mas ele foi através do livro do Xing que grandes pensadores contemporâneos, né, tiveram contato com essa visão tão hermética que não poderia chegar a nós se não fosse através dele, né? Tanto que a maior parte dos livros que eu conheço do Xing, que foram escritos, na verdade são assim, releitura do livro do Richard Williams. Muita gente nem leu o Xing no original chinês. Ele já pegou do Richard Williams e a partir do Richard Williams fez do Jack Lange, do Richard Williams, do Jack Lange, que são mais clássicos, né? Mas assim, você vê que não houve muita. Agora, eu tive a oportunidade de aprender Xing, apesar de já ter lido o livro do Richard Williams, né? Com um chinês que fez a tradução do livro diretamente para o português. Então ele não traduziu, não foi como o caso do Richard Williams, né, ele pegou o livro lá, da China, traduziu ele para o inglês, do inglês ele foi traduzido para o português. Não, esse não, ele pegou do chinês e traduziu do chinês para o português carioquês, né, porque ele morava no Rio de Janeiro, então ele pegou meio o português meio carioquês e traduziu com essa linguagem. E aí então a gente vê a diferença de interpretação que muitas vezes tem, né? Penetração do Xing. Dentro das tradições espirituais da China, existem 3 grandes linhas espirituais. O taoísmo, que é a verdadeira tradição chinesa. O budismo, que já é uma introdução da ideia da Índia dentro da China, principalmente o Zen budismo, né? E o confucionismo, que na verdade é uma visão social do taoísmo e do budismo dentro da visão chinesa, a sociedade chinesa. O Confúcio ele era uma pessoa que estava envolvido, né, com a sociedade, envolvido com os imperadores e tal. Já o Lao Tzu, apesar de viver no Império, ele era bibliotecário, né, do imperador, ele era uma pessoa mais voltada para o povo, né? Então uma visão é mais isso. Então quando ele fala de taoísmo, a gente fala mais da religião popular. Quando ele fala em confucionismo, a gente fala mais de uma visão religiosa também, mais voltada, religião não no sentido de que ele tem aqui de religião, mas uma forma de você se ligar à essência, né? Mais voltada para a aristocracia, né? Mais para as pessoas mais cultas, mais estudiosas, né? Para duas delas, o taoísmo e o confucionismo, o I Ching é obra fundamental. É lógico que o budismo não, porque o budismo não é chinês, né? Segundo o mestre Chang, na China, a transmissão dos ensinamentos pode ser dividida em 2 correntes. A Chen Tzu, corrente filosófica, tradição visível, que está voltada para as questões da harmonia do mundo cotidiano, representada pela escola Zhu, que considera que para a formação do caráter de uma pessoa é necessário que se cumpra 6 estudos clássicos. Isso é bem confucionista, né? Então havia 6 estudos clássicos que você precisava fazer e através desses 6 estudos clássicos você então se tornaria uma pessoa culta, tá? Uma pessoa como os
os gregos chamavam, né, um cidadão, né? Porque o cidadão, para os gregos, era só aqueles que têm um conhecimento, né? Então, quais seriam esses 6 estudos? Primeiro, né, higiene, rito e cerimônias, poesia, literatura, música e história. Então eles aprendiam só nas classes, por isso que chama de clássico, né? Nas classes eles aprendiam então higiene, ritos e cerimônias, poesia, literatura, música e história. O higiene seria o primeiro e o fundamental. O higiene revela as leis de transformação de tudo no universo, ficando mais fácil de compreender como as coisas se transformam. Como a vida é uma eterna transformação, você tem que aprender como que as coisas se transformam. E aí você estava com o higiene. No estudo dos ritos e cerimônias, ensina-se a arte de convivência social, isto é, o respeito às divindades, à natureza e às pessoas. Era mais ou menos assim a aula de ética, né, de etiqueta. Na poesia, aprende-se a sutileza de transcender as linguagens verbais. Porque muita gente sabe ler e escrever, mas pouca gente pode ser considerado poeta. Porque o poeta é aquele que transcende a escrita. Ele vai além da escrita, né? Através da literatura, desenvolve-se a aptidão para o entendimento das sagradas leituras da antiguidade. Claro, né? Então, a literatura faz com que você... E o que eram sagradas na visão dos taoístas, né? Dessa escola Shen Tzu? O que era a sagrada leitura? Qualquer livro, por isso que eu falei para você, quando eu falei para você, podia aparecer, e até eu brinquei na hora, da importância de você ler qualquer livro, mesmo que aquele livro seja vagabundo. Mesmo que você saiba, eu li muito João Bidu na minha vida. João Bidu é um dos piores autores esotéricos que existe. Tem uma revistinha chamada João Bidu, né? Ele escreveu vários livros, agora está até na internet, agora está na televisão, agora você ligue para o João Bidu. Né? Então é uma coisa assim bem legal. Agora, se você não lê João Bidu, você não vai saber o que é João Bidu. Entendeu? Então, a Sagrada Escritura é tudo aquilo que você lê de uma forma sagrada. Porque a palavra sagrada para os chineses, né, é diferente da visão da palavra sagrada para o ocidental. Sagrado para o chinês é tudo aquilo que você faz dentro da sua crença, dentro da sua verdade, dentro daquilo que você se reconhece, que reconhece como seu. Né? Então, por exemplo, sagrado não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro. Então, sagrado pode ser qualquer coisa. Eu posso estar aqui fazendo algo sagrado se eu estiver realmente vivenciando isso de uma forma sagrada. Agora, se eu estou aqui e eu estou com segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas intenções, já não é sagrado mais. Então, o sagrado é quando você faz aquilo porque aquilo é aquilo que você tem que fazer. Então, leituras sagradas seriam qualquer leitura que você faça e tentando tirar dessa leitura o que ela tem para te oferecer. Se tem coisas boas, ótimo. Se tem coisas ruins, ótimo. Agora, como é bom você ler coisas ruins? Porque aí você não precisa fazer de novo. Você sabe que fizeram ruim com você? Né? Aí, já fizeram ruim para mim, aí você deu uma coisa boa, fala, nossa, eu também não posso fazer isso, aí você tem que fazer uma coisa melhor. Né? Dentro da sua capacidade. Mas você pode estar entre o melhor e o pior do que você fez. Mas é seu. Né? E depois com o estudo da música, aperfeiçoa-se o diálogo entre o sentimento do ser, da natureza e do cosmos com os seres. Aí isso nos remete à ideia, né, Pitágoras, né? Pitágoras dizia que o universo é número e o número é música, e a música e o número formou tudo que existe e que nós podemos vivenciar. Então, para Pitágoras, tudo era número e tudo tinha música. Cada número tinha uma música, tinha um som, e o universo ele tinha um som. E aí ele então tentava entender o som do universo através dos números. Né? É um dos filósofos gregos mais loucos
diz isso, né? Quando ele vai estudar ele, você não consegue estudar ele, porque ele mesmo não se mostrava, né? O caso do Sócrates, pelo menos ele tinha discípulos. Os discípulos de Pitágoras, eles eram proibidos de falar o que Pitágoras dizia. E se falasse o que Pitágoras dizia, eles eram exterminados, eles morriam. Então, a coisa era muito fechada, era muito hermética, né, o conhecimento pitagórico. E pela história, aprende a compreender o passado para expressar no presente a projeção do futuro. Então, quando você estuda a história, é para você poder entender o passado, compreender as coisas do passado, viver o presente, e ao viver o presente, você plantar o futuro. Então, a ideia da história é essa. E não ficar decorando datas, números de forma. Não, você não vai. É entender o mecanismo, né? Essa é a linha do confucionismo, que é chamada de Hu-Já, a família da erudição. É bem assim, sofisticado, né? Bem coisa de burguês, né? Aí entra a outra escola, que é uma escola mais popular, que é a escola do meu mestre, né? Midyuk, que é a escola mística da tradição secreta. Está voltada aos mistérios do universo e é representada pela escola taoísta Dao-Ja. Dao-Ja. Dao-Ja quer dizer a escola de dentro. Hu-Ja é a escola de fora. A família do caminho, que tem seus ensinamentos fundamentados em 3 obras de mistério. Obra de mistério é o San Shuan. Primeiro, o I Ching, como raiz. Tao Te Ching como tronco, o galho. E Nan Hua Ching como a copa, a flor. Né? É indispensável a leitura dessas 3 obras para os aprendizes do mistério. Então, pessoas que querem se aprofundar no conhecimento, querem conhecer a essência das coisas, sem ficar na superficialidade do contato social, que é a escola anterior, que é importante, é legal, não tem nada errado, mas é uma escola mais voltada para fora. Mas se você quer realmente fazer uma escola onde você vai para dentro de você, você tem que começar com quem? Com o Xing, que é a raiz. Porque o que é a raiz? Aí eu coloquei uma explicaçãozinha aqui. O Xing, como a raiz de uma árvore, raiz é o que fica embaixo da terra, né? Simbolicamente, embaixo da terra é o que não se vê, o que é obscuro, o que é interior. A raiz penetra nessa obscuridade para poder se alicerçar e absorver os nutrientes. O I Ching é uma obra que faz isso em nosso caminho espiritual. Ela penetra no mistério, ela absorve os nutrientes do mistério e vem à tona para a gente exteriorizar através do caminho da virtude, que é o Tao Te Ching, e através da transcendência da realização espiritual, que é o Nan Huan Ching. Para a árvore crescer forte e saudável acima da terra, que é a região do visível, que é aquilo que a gente faz e se manifesta, é necessário que ela tenha uma raiz forte. Então é aquilo que a gente estava comentando, já estava comentando com ele, a respeito assim, é impossível, seria impossível, né? Mas a gente faz coisas impossíveis, né? Então nós somos fazedores de coisas impossíveis. Ensinar, por exemplo, acupuntura, ensinar massoterapia para pessoas que não conhecem Xing. Isso é a coisa mais idiota do mundo. A coisa mais besta do mundo é como você aprende massoterapia, e aqui a gente ensina, a massoterapia sem ensinar em Xing, né? Aprende acupuntura sem ensinar em Xing, mas é incoerente, não é possível isso. Porque para você poder entender a acupuntura, para você entender a massoterapia, você tem que conhecer muito bem o Xing. Senão você nunca vai conseguir um bom acupunturista ou um bom massoterapeuta. Agora, vai colocar num curso de acupuntura ou no curso de massoterapia o I Ching como uma matéria inicial. No segundo mês ninguém aparece mais. Porque todo mundo que vem fazer acupuntura ou que vem fazer massoterapia, ele está preocupado em o que eu posso fazer quando a pessoa está com dor de cabeça? O que eu faço se a pessoa tiver com gastrite? Ele já vem com a pergunta pronta, ele entra no curso já perguntando isso para você. Você fala, estuda um pouco, quem sabe você chega lá. Né? Então, por isso não dá. Mas então, a escola do meu mestre, né, que era essa escola Midzon, que é a escola Dao-Ja, ela começa por quê? Porque
A única maneira de você entrar no mistério, de você desvendar aquilo que está lá mais no fundo da história, é através do I Ching. Porque ele consegue te colocar em contato com informações que você não teria através de uma visão do mundo, através de uma visão corriqueira. Porque o símbolo do I Ching, ele transcende a nossa forma. Conclui-se que o I Ching, depois disso, depois do I Ching, vem o Tao Te Ching, que é o livro de Lao Tzu, né, que é o tronco, ou seja, aquilo que dá sustância para, né, aquilo que saiu da raiz, e depois vem o Nan Quan Chin, que é do Chuang Tzu, que depois virou budista e criou o Zen budismo, que é as folhas, aí a parte mais florida, a parte mais bonita, a parte mais né, visível da coisa. Né? Conclui-se que o I Ching, tanto para a tradição visível, que é dos confucionistas, né? quanto para a tradição secreta, é o primeiro e mais importante de todos os estudos. Com ele, temos a porta de duas tradições entre nossos olhos. Está dando para confundir bastante, gente? Está dando para confundir bem a cabeça? Né? Eu acho que deu para, nesse texto, acho que dá para a gente ter uma ideia, né, da importância do I Ching para os chineses, né, e também para muitos dos nossos contemporâneos, né, que realmente debruçaram sobre ele e que estudaram eles profundamente. Mas a língua chinesa, ela tem uma coisa muito interessante, que grande parte dos livros do I Ching, eles não falam sobre o ideograma que dá forma ao hexagrama, que dá nome ao hexagrama. E na língua chinesa, diferente da língua, na escrita chinesa, que é diferente da escrita latina, o ideograma, ele é uma expressão de quem fala. Ele fala, por exemplo, se eu for escrever amor, né, em latim, né, em latim português, né, eu vou escrever assim, é amor. Agora, que tipo de amor que eu estou falando? Aí eu tenho que explicar. Aí eu gasto mais 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 palavras para explicar que tipo de amor que eu estou falando. No ideograma chinês, não. Dependendo da maneira como o amor foi escrito, ele diz você o que qual é a intenção do autor. O exemplo mais bonito que tem isso é aquele filme, lógico, tem vários, né? Mas um que se tornou filme campeão de bilheteria aqui no Ocidente, né? Que é o Dragão, né? O Leão e o Dragão, como é? Hein? É o Tigre e o Dragão? O Tigre e o Dragão, né? Que esse filme, ele tem uma cena, o filme em si é bem fantasioso, né? Mas tem uma cena que é muito bonita, em que a menina, né, que faz uma das lutadoras, né? Ela escreve o nome do cara faz o kanji, né, do nome do cara, e quando ele olha o nome dele escrito, ele fala: nossa, eu não sabia que meu nome se escrevia dessa forma. Porque eu quero escrever o nome dele de uma maneira que ela via ele. O nome dele é o nome dele, ele sabia qual era o nome dele, óbvio, ele já tinha escrito o nome dele de várias formas diferentes. Mas ela deu ao nome dele uma conotação de guerreiro. E ele olhou para o nome dele e não conseguia imaginar que o nome dele pudesse também ter aquela forma. Mas ele conseguiu identificar a forma que ela escreveu o nome dele. Olha que loucura. Isso é típico do quê? De duas tradições muito fortes, né? Que é dos árabes, né, e dos chineses. Mas o japonês e o coreano, na verdade, é chinês. A língua japonesa é tirada da China e a língua coreana é tirada da China. Então, na verdade, a língua chinesa é que deu vida para o japonês e para o coreano, né? E a língua árabe, né, é a que deu vida para as outras línguas que usam o árabe como, até mudando muitas vezes a forma, mas também é a mesma coisa. Quando você vai, por exemplo, né, Lataif, né, aí tem a
forma como é escrito no Taif, né? Bismillah, Aramana, então tem toda a forma, parece que olha, tem aquele desenho lindo. E ele pode fazer isso em forma de círculo, ele pode fazer isso em forma de mural. Então, os nomes vão tomando a forma que você quiser. Vira uma coisa assim maravilhosa. Né? E o chinês é a mesma coisa. Você pode também criar várias formas de expressar o seu nome, a sua forma. Né? Então, quando a gente fala I Ching, a gente tem que ver como que o I Ching era escrito na época, né? Não do Fuxi, mas na época do Rei Wen, que é bem depois dele, né? Na época do Duque de Zhou e na época do Confúcio. Depois o I Ching foi mudando também a forma de ser escrito, mas a maneira antiga de escrever I Ching era essa aqui, ó, o significado do I. Então o I, do I Ching, tem parece esse monstrenguinho aqui, né? Parece o ET, né? A origem das palavras chinesas está nos ideogramas que contêm seus significados originais. Na palavra I, a parte superior significa sol e a parte inferior significa lua. O dia e o calor relacionam-se ao sol, a noite e o frio relacionam-se à lua. Outra tradução para a parte inferior do I é chuva. Esses dois símbolos representam os princípios antagônicos e complementares, Yang e Yin. Ambos os significados dizem respeito às mudanças do tempo. Daí surgindo o sentido geral de mutação e de transformação. O ideograma do Sol é um círculo com um traço no centro e o da Lua é um meio disco com dois traços no interior. O traço no centro do Sol representa a unidade e os dois traços no interior da Lua representam a dualidade. A união Sol e Lua é a união das forças primárias e secundárias. Observando a relação Sol-Lua, encontramos as transformações do universo, como a noite e o dia, as estações do ano, etc. Pois todos esses fenômenos são relacionados ao ciclo dia-noite. A palavra I traz, portanto, os seguintes conteúdos: mudança e movimento, momento e circunstância, relação entre os opostos, imagem da androgenia, ou seja, a união dos opostos. A palavra I tem literalmente 4 significados concomitantes: sintetizável, mutável, imutável e transmutável. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Gente, ó, antes de eu ir para frente, deixa eu falar uma coisa. Já são 15, eu acho, para as 9, né? Acredito eu. Então, obviamente, não vai dar para eu falar tudo que tem aqui. Porque vocês falam muito, né? Atrapalharam o que eu estava falando. Né? Estavam me interrompendo o tempo todo, então não deu tempo de eu falar tudo que eu tinha para falar. Né? E na semana que vem, eu recebi uma incumbência, né, que eu não posso abrir mão. Tá? Na semana que vem eu vou estar, né, vou ter que ir para um lugar onde, né, nós vamos ter que ir de qualquer forma. E aí é uma reunião que não vai poder voltar. E aí vai ser na quarta-feira. Tá? Então, o que acontece? Como hoje nós não tínhamos combinado isso, então nós podemos fazer o seguinte: ou combinamos isso a partir de hoje, ou combinamos isso a partir da próxima aula. Da gente até completar o número de horas que a gente vai deixar de fazer, né, que é das 7 às 9, então são 2 horas, a gente fazer as próximas aulas com meia hora a mais, para não ficar muito cansativo também, né, até as 9h30. Podemos começar isso hoje, se vocês quiserem, ou nas próximas, se vocês acharem melhor. Tá? Porque na semana que vem eu não vou poder dar aula. Não, ou que na seguinte eu não vou poder comparecer. E na seguinte eu vou fazer tudo, agora eu vou fazer sempre isso, tá? Eu vou manter sempre filmando, porque aqui, quando vocês não puderem ver numa aula, vocês podem pedir para mim o filme, tá? Vocês poderem acompanhar e pegar a apostila da semana, tá certo? Porque, né, infelizmente, esse compromisso eu tinha assumido antes de ter assumido o compromisso com vocês, né? Então
teve jeito. O mesmo que eu. Então, e aí, como é que nós fazemos? Vai tocar meia hora. Podemos aumentar meia hora hoje? Comigo tô tranquilo. Tranquilo? Pode? Acho que aguenta. Aguenta! Nossa, o já está reclamando, quer fazer. Tá latejando? Você quer? É? Tá. Você quer colocar um... Põe uma cadeira aí. Põe uma cadeira. Não, tem que levantar um pouco. Então, mano, vem, quer andar por aqui na sala? Ficando aqui, ó. Isso. Fica à vontade. Quer tomar uma aguinha, um cafezinho antes? Não? Vamos lá então. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Então, vamos lá. Isso, que tempo. Nós vimos, então, nesse primeiro ideograma, o ideograma de I, tá? A ideia do próprio instinto, ou seja, a ideia da transformação, da transmutação das coisas. Tá? E os chineses são muito simples nas suas ideias, na sua maneira de posicionar as coisas. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a ideia do Sol e a ideia da Lua, ou do Sol e da chuva, e falaram, olha, eu estou olhando o céu, tem hora que está claro, tem hora que está escuro, tem hora que está frio, tem hora que está quente. A partir dali, isso mostra o quê? Que o mundo está em transformação. Está em mudança. E essas mudanças são cíclicas, ou seja, elas se repetem dentro de um determinado período. Através dessa visão deles, dessa visão cíclica do dia e da noite, eles descobriram o quê? Que existiam também as estações do ano. E junto às estações do ano, as mudanças na própria composição do universo. Em época que havia mais... A vegetação era mais abundante, em outra época era mais escassa, e assim por diante. Então, através de um símbolo tão simples, que era Sol e Lua, eles começaram a deduzir um monte de informações, onde mostra essa integração do Sol com a Lua, mostrando o quê? Que um está sempre em antagonismo com o outro, e eles são complementares. São antagonismos que se complementam, porque se um não existisse, o outro também não existiria. Então, quando ele diz aqui, né, mudança, a palavra aí traz os seguintes conteúdos: mudança de movimento, quer dizer, ao mesmo tempo que ela mostra movimento, porque é uma ação do tempo, ele mostra também o quê? Uma alteração de padrões dentro de nós. Porque eu, quando estou no calor, eu tenho um determinado tipo de comportamento, quando estou no frio, eu tenho outro, ou deveria ter, e assim sucessivamente. Momento e circunstância. Também, através da própria visão, eu vou ter tempo, espaço, eu vou poder medir o meu tempo. Porque, por exemplo, as distâncias iniciais, principalmente as distâncias planetárias, né, como é que foram definidas? Você sabe como é que se definiu as distâncias das coisas? Qual é o tamanho do globo terrestre? Né? É uma coisa meio doida. Como é que eu vou saber qual é o tamanho do globo terrestre? Né? Aí coloca uma estaca, vê quanto tempo do Sol, qual é a distância que ele percorre, aí faz aqueles cálculos besta e chega ao tamanho da Terra, a distância que tem entre o Sol e a Lua, e assim sucessivamente. Né? Não saberia explicar minuciosamente como funciona, mas basicamente é isso. Né? Eles, através da sombra e da luz do Sol, eles iam medindo a distância de uma coisa para outra. Né? Uma coisa bem besta. Né? E aí, a partir disso, aí, depois quando os aparelhos foram sofisticados, perceberam que havia uma discrepância muito pequena entre aquilo que os antigos falavam e o que os modernos falam. Há uma discrepância, mas não é tão grande. Lógico, porque eles não tinham equipamentos para medir isso. Né? Hoje se tem equipamentos mais sofisticados. Relação entre os opostos. A grande sacada dele é perceber o seguinte, e a grande dificuldade ocidental, é descobrir que yin e yang, na verdade, não existem individualmente, eles só existem juntos. É como a luz e a sombra, o alto e o baixo, o bonito e o feio, o bom e o ruim, o certo e o errado. Não existe, só existe em relação ao outro. Porque se você não tiver uma relação de reciprocidade entre eles, por exemplo, como é que eu vou saber que uma coisa é alta? Só sabendo que a outra que é baixa, ou algo que é mais alto do que ela, e assim sucessivamente. Aí eu vou poder criar uma relação entre elas. Né? E por isso que criou-se então a ideia do sintetizável. Então vamos dizer o que é o sintetizável para os taoístas.
Dentro do universo, entre os mundos visíveis e invisíveis, existem duas forças ou essências primárias. Yin, representando a obscuridade, e o Yang, a claridade. Na verdade, a palavra Yin, em chinês, quer dizer escurecendo, e Yang é clareando. Chama a atenção o fato de que Yin e Yang inexistem um sem o outro. Então ele deve ver como sendo antagônico, né? Como sendo, o Yin e tal, né? Até teve uma vez minha filha estava estudando numa escola evangélica, disseram que o símbolo do Yin e Yang era o símbolo do anticristo, né? Anticristo? Por que anticristo? Porque é o bem lutando contra o mal. Não, é o bem e o mal em harmonia, né? em sintonia. É o claro e o escuro em harmonia, né? Vertente luminosa e sombria de uma mesma montanha. Olha que bonito. Esse é um significado de origem. São sempre duas faces de uma mesma realidade. Uma das ideias que o Fuxi teve para determinar o nome de Yin e Yang é essa, né? Ele olhou para o universo e viu, né, uma montanha sendo iluminada pelo sol num dos seus lados. Aí aquele lado estava claro, o outro lado tinha sombra. Aí daqui a pouco o sol ficou a pina, aí as duas ficaram claras, os dois lados. Aí virou para o outro lado, aí um lado estava claro, o outro lado estava escuro. Ele falou, então, o mesmo elemento ele pode ter variantes. Uma hora um lado é mais claro que o outro, outra hora os dois lados são claros, outra hora o lado que era escuro ficou claro, o lado que era claro ficou escuro. Automaticamente, como eles são, né, perceptivos, ele percebeu, opa, aqui tem uma ideia que transcende, porque era o Google dele. Então o Google dele foi a montanha e o solzinho, né? A força Yin tem o poder de concentração, recolhimento, de se formar mais pesada, mais densa. É o processo de materialização. Como todas as matérias físicas, pode ser pesada, torna-se mais lenta, receptiva e quieta. A força Yang tem o poder de expansão, de diluição, de se tornar mais leve, mais dilatado e fluente. É a antítese da materialização. Por ser leve e flutuante, Yang simboliza a inquietação e o movimento. O dinamismo de Yang lembra o fogo. Seu movimento é para cima. Sua qualidade energética é de diluição e expansão. O fogo vai expandindo, ele aumenta e expande, né? Já o dinamismo de Yin é como a água, ela dirige para baixo. Suas qualidades energéticas é de concentração ou de coagulação. Pode-se ainda relacionar a energia Yin com as matérias mais densas do cosmos, ou seja, os planetas, e a energia Yang com as matérias sutis do cosmos, a luz das estrelas. Yin não é o escuro, é um movimento de escurecimento. Não é o frio, mas uma tendência a refrescar, é o fresco. Do mesmo modo, Yang não é o claro, porém o movimento de clarificar. Não é o quente, não é quente, exterior ou ação, porém é esquentar, sair, colocar em ação. Bruce Lee, o famoso ator e praticante de Kung Fu, compara Yin e Yang com andar de bicicleta. Quer dizer, o Kung Fu escreveu, o Bruce Lee escreveu vários livros sobre taoísmo, né? A gente só vê, acha que ele é só, né, atorzinho, né, de Hollywood, né? Mas ele era um praticante estudioso a fundo do taoísmo. Enquanto nos obstinamos a separar Yin e Yang em duas partes, não podemos esperar alcançar a sua realização. Se alguém deseja chegar a algum lugar de bicicleta, não pode apoiar-se sobre os dois pedais ao mesmo tempo, sem permanecer perfeitamente imóvel. Para poder progredir, ele deve se apoiar sobre um pedal enquanto afrouxa o outro. O movimento completo é apoiar, afrouxar. Apoiar é o resultado de afrouxar, e cada qual é, por sua vez, a causa do outro. Quando se compreende a unidade Yin e Yang, já não nos agitamos mais em vão. Seremos suaves e finos, mas atentamos a fazer o que é preciso no momento adequado. Às mulheres é atribuído o símbolo Yin, pela quietude do
feminino, e aos homens o símbolo yang, pela inquietação do masculino. Quando falamos em princípio masculino, podemos achar que se refere à maneira de um macho se comportar. É bem o contrário. Refere-se a um aspecto senhorio da mente, generoso, tolerante, paciente, confiante, que não sente qualquer necessidade de se firmar, não tem que provar nada para ninguém, né? Analogamente, o princípio feminino significa simplesmente nutrir e criar, ser verdadeiro e constante, capaz de subsistir em uma posição subalterna, sem perder a dignidade. Isso tanto acontece no homem quanto na mulher. Percebe-se então que nem o homem nem a mulher são inteiramente yin ou yang. A mulher, apesar de ser receptiva, yin, é normalmente mais suave e leve, yang. O homem, apesar de ser impulsivo, yang, é mais rígido e tenso, yin. Quando as características suaves yin se manifestam no homem, a mulher o aceita e o admira, pois o torna uma pessoa carinhosa, delicada, meia, receptiva, compreensiva. Algumas, né? Nem todas. Tem mulheres que gostam do homem mais heavy. Mas, por outro lado, né, as linhas yin podem pressioná-los, criando dúvidas que o aprisionam. Então ele tem que ser yin, mas nem tanto. Não deve as linhas yin prevalecer no homem, e sim o yang. Mas as linhas yin serão um tempero para ele, trazendo um sabor mais agradável ao seu modo de ser. Já na mulher, deve prevalecer as linhas yin, mas em ambos devemos ter manifestações de yin e yang em sua devida proporção. Então, para você poder conquistar, né, alguma coisa, a mulher ela tem que ter uma postura yang, tem que ter uma postura yin. O homem também tem que ter uma postura yang e uma postura yin. Tem que saber dosar. Só que no homem deve haver uma predominância de yang e na mulher uma predominância de yin. Então, muitas vezes a mulher, quando ela se torna muito tirada, aquela coisa toda, ela assusta o homem. Por quê? Porque o homem espera dela uma postura um pouco mais contida. E o homem, muitas vezes, quando ele é muito tranquilo, muito delicado, né, também assusta a mulher, porque ela espera que ele seja um pouco mais decisivo. Tem que haver, o yin tem que temperar o homem e o yang tem que temperar a mulher. É isso que a gente trabalha muito no I Ching, né, e no Wing Li. Para ilustrar a ideia da união e da harmonia entre os opostos, o I Ching traz o símbolo do Tai Chi, que é esse símbolozinho bonitinho aqui do lado. Nele vemos que no interior do Yang existe o núcleo Yin, e no interior do Yin existe o núcleo Yang. Os núcleos representam o centro, ou essência, que é a camada mais profunda do ser, sendo os restantes camadas periféricas. Os núcleos representam o centro de gravidade do Yin e do Yang. Para que a unidade seja mantida, é necessário que Yang tenha um núcleo Yin, assim como o Yin tem um núcleo Yang. As energias Yin e Yang se manifestam simultaneamente no universo. Pode-se ter como exemplo o Sol do nosso sistema solar, que irradia a luz para todas as direções, ao mesmo tempo retém todos os planetas em torno de si. Essa radiação é Yang e a retenção é Yin. Então, o símbolo do Tai Chi, ele mostra então essa fusão necessária, onde o Yang ele carrega dentro de si o germe do Yin, e o Yin carrega dentro de si o germe do Yang, porque é a única forma que eles têm de fazer essa transmutação, de fazer essa sintetização de energia, onde um está sempre contido dentro do outro. Então a gente nunca vai poder chegar para uma pessoa e falar assim, você é muito Yang. Não, você tem uma predominância de Yang, mas você tem que achar o seu Yin. Né? Então na acupuntura, na massagem, trabalha muito isso, né? Por exemplo, não é assim, eu vou ter que fazer um tratamento para aumentar o Yang. Não, eu tenho que saber aonde eu tenho que aumentar, qual é o Yin que eu tenho que aumentar, qual é o Yang que eu tenho que aumentar, aonde eu tenho que diminuir, qual é. Então, todo esse estudo é feito dentro da visão, que depois pode ser transformado nos hexagramas. Então, os hexagramas podem ser usados também para a diagnose na medicina chinesa. Né? A importância da teoria do Yin Yang está em oferecer uma visão mais holística do ser, o que nos permite compreender e vivenciar o universo como um. Por isso que ele chama universo. Ele é um universo só. Ele não é 2 universos, nem 3 universos, nem 4 universos. Ele é um universo. Então, esse é o universo do Tai Chi. Tai Chi é o mundo da forma, o mundo criado. É o mundo universo.
Né? Então é importante a gente lembrar sempre isso. Quando a gente fala de universo, né? Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando, na verdade, de universo, não do planeta Terra. O mundo para o chinês não é o planeta Terra. O planeta Terra é apenas uma parte do universo. Dentro desse universo, existem inúmeras possibilidades. Aí existem vários planetas, várias possibilidades. E é como a relação dos dedos das mãos com a palma inteira. Como integrante, a mão é um. Então isso aqui é uma mão, tá? Para quem não sabe, isso é uma mão. E esse não impede que cada dedo tenha a sua própria forma e característica. Então, o que forma a mão? Características diferentes, onde tem a palma, tem o dorso, tem os dedos, tem o seu tamanho diferenciado, na sua forma diferenciada. Mas, graças a essas formas diferenciadas, é que eu tenho uma mão. Se ela não fosse uma forma diferenciada, eu ia ter uma guelra. Era uma coisa bem estranha, tudo igualzinho. Né? Então, é isso. Muito bem. Embora não tenhamos a guerra, mas tem aí, né, barriga de peixe grande, barriga de peixe pequeno, não é isso? Exatamente. Né? Bom, sua forma e característica. Cada dedo com sua forma própria não impede a palma de ser inteira. Com isso, o I Ching mostra que o indivíduo ou a coletividade são estados de ser perfeitamente conversíveis e não conflitantes. Aí entra aquelas ideias idiotas que a gente tem muitas vezes, que eu tenho, vocês têm, todo mundo tem, de querer fazer com que o mundo seja mais harmônico, onde as pessoas vivam em paz. Não pode existir a paz, porque a paz sozinha, ela não existe. Só existe paz se houver guerra. Só existe certo se houver errado. Só existe Deus porque tem o diabo. Assim que a coisa funciona. E assim que nós vivemos num mundo polarizado, num mundo, vai ser falado disso daqui a pouco, o mundo do yin e do yang. No mundo do yang, no mundo do yin e do yang, eu preciso aprender a conviver com o yin e com o yang, não só com o yin, nem só com o yang. Porque se eu quero viver só com o yin, eu abro mão de uma parte. Se eu viver só com o yang, eu abro mão da outra. Então eu não posso fazer isso. Então, o ser humano, como ser humano, tem que aprender a conviver com as intempéries do tempo, e com as intempéries que pode ser da própria natureza, um tsunami, né, um furacão que vem da própria vida, ou então essas secas que nós estamos tendo naturalmente, que não foi criada para a natureza, foi criada por nós mesmos. Então, naturalmente, agora, se é da natureza ou se é por nós vamos ter que aprender a conviver com ela, não importa. Aí, cada um do seu jeito, cada um da sua história, cada um da sua história. E é isso que dá complementabilidade do universo. Os seus antagonismos, e não os seus, aquilo que está igual. Eu quero achar a pessoa que pense como eu. Se eu achar a pessoa que pense como eu, você não vai conseguir conversar 5 minutos. Que é chato conversar com alguém que pensa como eu. O gostoso é conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E aí ela pode acrescentar ideias novas formas de encarar a vida, de encarar as pessoas. Né? A síntese do I Ching é Yin e Yang e os números. Essa síntese, através do número, vem confirmar que não há fronteiras nem barreiras culturais que impeçam a universidade do I Ching. Através dos números, o I Ching encontra o comum entre os diferentes. Gente, por que aqui falou do número? Que raio? O que tem a ver com o número? Porque, na verdade, nós, dentro do I Ching, nós temos 3 números. O 0, que representa o Buti, o grande nada, o grande vazio. O 1, que representa o Yang. E o Yin, e o 2, que representa o Yin. Então nós temos 0, 1 e 2. Tá? 0, 1 e 2. 0 é 0. Ou seja, aquilo que dá lugar a tudo acontecer. O 1 é uma manifestação unitária, única, do Yang. É a ação determinante do Yang. E o 2 é a ação contrária de uma energia antagônica complementar, onde um vai poder se complementarizar. Se a gente for ver isso no universo, o 0 era o Fiat Lux, ou Big Bang. Era o 0, onde se formou o universo. Aí se formou o homem, que era o 1, e aí veio a mulher, que era o 2.
né? Então, em qualquer visão religiosa, também mística, esotérica, você vai ter também essa conformação. Tá? Mutável é o segundo nome do I Ching, a segunda probabilidade do I, não é do I Ching, não, do I. Como o próprio símbolo da I Ching demonstra, a palavra I também significa mutação. Os movimentos da natureza são constantes e cíclicos. Não existe matéria ou forma que seja excluída dessa lei. Na natureza, a mutabilidade é percebida pelos movimentos. No mar, nas ondas altas e baixas. No céu, nas 4 luas, né? E nas migrações das constelações. No período de um dia, na aurora, no meio-dia, no ocaso e na meia-noite. Então, né? Mudanças naturais, mutabilidade que não depende de nós. Os movimentos da natureza são alternâncias do yin e yang. Na numerologia do Xing, os números ímpares são yang. Todo número ímpar é yang. E os números pares, yin. Sendo assim, numa sequência numérica, teremos sempre a alternância de energias opostas. Ela pode ser crescente ou decrescente. Então, isso mostra já o equilíbrio do universo. Se todos os yins, né, são pares, e se todos os yang são ímpares, na conformação dos números, eu vou ter sempre um ímpar e um par, 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 ou um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar, assim sucessivamente. Tá? Ou de uma forma crescente ou de uma forma decrescente. Tá? Então, isso mostra que a integração do yin e do yang está em constante interrelacionamento. Aprendemos com isso que todas as existências do universo são, na realidade, um único ser em nossa compreensão holística. Chama-se Tai Chi, Supremo Polar, Extremidade Suprema, ou Tai I, o Supremo Uno. Esse criativo é como se fosse uma ameba em constante mutação de forma. A característica mutante do ser uno é exatamente o significado literário do I, ou seja, a própria mutabilidade. Então, quando ele fala em I, nós estamos falando de mutabilidade. Então, naturalmente, né, a visão de mutação, ela é a visão